Com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando. Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e estamos aqui no meu canal e para falar hoje sobre o versículo do dia. Estamos no ano da grande semeadura e nós temos em nossa igreja e diante também de todos os meus seguidores o plano de leitura bíblica, que caso você não tenha e você ainda deseje, ainda há tempo. Nós estamos há poucos dias, né? Hoje são 17 de janeiro, dá tempo de você recuperar esses 17 dias. Então é interessante, se você quiser o plano de leitura, entre em contato conosco. Eu estarei lhe enviando o plano de leitura da Bíblia para 2024. E se você concluir o plano de leitura da Bíblia e me sinalizar, eu estarei enviando para você, como eu faço com meus irmãos na igreja. Eu entrego para eles um certificado de leitura da Bíblia, né, que foi lida a Bíblia no ano de 2024, e eu envio para você pelo e-mail também esse certificado, onde você depois poderá estar imprimindo, tá bom? Mas hoje eu quero fazer menção aqui do capítulo de hoje. Hoje a leitura é Gênesis 33, 34 e Mateus capítulo 1. Mas eu quero me deter aqui em alguns versículos do capítulo 33 de Gênesis, que diz assim: que meu Senhor parta, pois adiante de teu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim, e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu senhor em Seir. Então propôs Esaú: bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Ele estava ali com 400 homens, 400 guerreiros. Mas Jacó redarguiu: por que tanta generosidade? Basta me encontrar graças aos olhos do meu senhor. E naquele mesmo dia, Esaú retornou ao seu caminho para Seir. Porém, Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para se abrigar, para seu rebanho, e foi isso que passou a ser conhecido. Foi por isso que passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, ou seja, abrigo dos ramos. Queridos, mesmo que Jacó tivesse já passado pelo Peniel, né? Peniel, encontro com Deus. Peniel, né? Onde Deus ali mudou o nome dele, onde ele deixou de ser chamado ali de Jacó, né? Suplantador, e passou a ser chamado de Israel. A partir daquele momento ali, é como se tivesse acontecido ali um encontro realmente de fato com Deus, onde o velho morreu para dar lugar ao novo. E Jacó, então, deixou de ser, né, o suplantador, deixou de ser aquele que deveria não ser mais conhecido como o trapaceiro, não deveria ser mais conhecido como aquele que segura no calcanhar, não deveria mais ser conhecido como o mentiroso, não deveria ser mais conhecido, repito a palavra, trapaceiro. Só que nós vemos aqui, queridos, que Jacó, ele continua lançando mão, né, das suas estratégias mentirosas e enganadoras. Ele teve ali um encontro com o irmão, um encontro que foi um encontro que Deus trouxe para ele um livramento, né? Porque diante do que ele fez com o irmão, ele aguardava ali que o irmão o matasse, mas Deus trouxe paz naquele momento ali para os dois. O irmão abraça ele, ambos choram, né? O irmão pergunta quem são as pessoas, ele apresenta as pessoas. O irmão pergunta para que todo aquelas duas comitivas anteriores. Ele diz: não, ali são seus presentes.
E o irmão disse, não, eu não preciso, eu tenho tudo o que eu preciso, eu não preciso de nada teu. E Jacó insiste e termina Esaú recebendo aquele presente. E como um irmão mais velho, ele diz, olha, eu vou seguir, vou deixar, eu vou na sua frente, e eu vou com vocês. Ele disse, não, não precisa ir conosco. E ele disse, não, então vou deixar aqui alguns homens para lhe proteger dos assaltantes, né? Eu creio que tenha sido por esse motivo. Ele disse também, não precisa, eu vou no pasto do gado, eu vou no pasto das crianças, e eu me encontro lá em Seir, na casa do meu Senhor. Eu me encontro lá na tua casa em Seir. Só que a Bíblia diz que, em vez de Jacó ter feito o que ele disse que ia ter feito, ele foi para Sucote. E em Sucote ele chega, ele compra ali um terreno, ele constrói ali o seu abrigo. Irmãos, Deus, mesmo diante das nossas atitudes, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante do mal do velho homem, da velha mulher, ainda está vivo em nós. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você foi salvo. E o que é ser salvo? Ser salvo é ser separado do mundo. É ser retirado do mundo. Mas, queridos, existe o processo chamado santificação, que é justamente o mundo ser tirado de dentro de nós. Irmãos, Deus não desiste de trabalhar, Deus não desiste de nos moldar, Deus não desiste das nossas vidas, mas leva tempo e pode custar até sofrimento para que nós possamos alcançar a estatura de Cristo. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você e nunca jamais o abandonarei. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala que ele tem dor de parto, que ele teria dor de parto até formar nas pessoas a que ele tinha ganho para Jesus o caráter de Cristo. Há pessoas que o Senhor ele molda, e essas pessoas se permitem ser moldadas rapidamente. Mas tem outras pessoas que demoram, tem outras pessoas que custam, tem pessoas que hoje são estudantes, são de teologia se preparando para o ministério, outras pessoas são ministras do Evangelho, mas continuam com fortalezas espirituais na sua vida. Pessoas que, infelizmente, mancham o nome do Evangelho. Pessoas que compram e não pagam, pessoas que são mentirosas, pessoas que são arrogantes, prepotentes, pessoas que agridem verbalmente seu cônjuge e seus filhos e os vizinhos estão ouvindo. E depois daquela gritaria, daquela pancadaria, o vizinho vê lá o camarada indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, né, para pregar, porque ele é o pastor, ele é o líder, né, ele é o professor de EBD. Então, amados, Deus, ele não desiste de nós. Jacó, ele reconheceu formalmente o Deus de seus pais como seu Deus também. A gente vê isso no capítulo 28 de Gênesis. 28, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Isaque chamou a sua presença e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não tome esposas entre os filhos de Canaã. E o verso 21 diz: se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Iavé será o meu Deus. No entanto, queridos, demorou muito, demorou além do necessário em Siquém, e não quis ele retornar a Betel. Verso 1 do capítulo 35. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. O que lhe terminou, queridos, acarretando vários problemas, que nós
Vemos aqui no capítulo 34. Né? Não era para ele se estabelecer em Sucote. Deus havia mandado ele voltar justamente para a terra de Betel. Mas ele se estabeleceu em Sucote. Ele ficou fora da vontade de Deus. Ele fez um propósito com Deus e não reconheceu esse propósito. E aí nós vemos no capítulo 34 a catástrofe que aconteceu. A filha dele é violentada, os seus filhos revoltados vão lá e matam todos os homens da cidade, né, de uma forma covarde, de uma forma horrenda, e ele tem que sair dali fugido, ele tem que sair dali envergonhado. Queridos, permita-se ser trabalhado pelo Senhor. Permita-se que o seu caráter seja moldado pela palavra de Deus. Não adianta você ter todo o conhecimento teológico. Não adianta você espirrar teologia. Não adianta você exalar teologia. Não adianta você vomitar teologia se essa teologia não transforma o seu caráter, não transforma a sua atitude. Não adianta você ser um Israel com a atitude de Jacó. Você precisa ser transformado pelo Senhor. Quanto mais tempo você não permitir essa transformação de caráter em sua vida, mais situações desagradáveis, mais situações complicadas, mais situações doloridas vão acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Se Ele precisar moer você como uma cana na máquina, triturado, para que você tenha o caráter transformado, Ele assim fará. Pastor, isso é maldade? Não, não é maldade, porque Deus não é mau, Deus nos ama, mas Ele não aceita que vivemos a viver uma vida dupla. Estar na igreja, aleluia, glória a Deus, pregando a palavra, vou repetir, vomitando teologia, mas uma teologia que não transforma seu caráter, uma teologia que você não se aplica a si mesmo. Ainda há tempo. E além de ainda haver tempo, Deus não desistiu de você. Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Ele quer te usar. Mas para isso é necessário você se permitir ser trabalhado pelo Senhor. Lembra do Salmo 51 de Davi? Ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre no presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti, somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que o concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, Senhor, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Olha só, Davi reconhece que os seus ossos foram esmagados, triturados pelo Senhor, para que ele reconhecesse a necessidade de transformação no seu caráter. E ele diz aqui no verso 9, esconde o rosto do meu pecado e apaga, esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Verso 13. Depois de todo esse processo, depois de todo esse trabalhar de Deus, aí sim, ele diz, ele reconhece: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ele entende que os pecadores, através dele, só vão se voltar para Deus
depois que ele também fez isso. Então, queridos, vou repetir, não adianta passar pelo Peniel, não adianta ter o seu nome trocado de Jacó para Israel, mas as suas atitudes continuarem sendo as atitudes do Jacó, as suas atitudes continuarem sendo as atitudes do velho homem e da velha mulher. Eu quero orar por sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado pela leitura de hoje, Senhor. Obrigado pelo teu doce Espírito. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser transformados por ti. Não queremos apenas levar o nome de Israel, mas nós queremos viver como Israel. Que Jacó em nossas vidas morra definitivamente. Não queremos mais precisar ser torturados ou triturados por ti, para entendermos a necessidade de uma mudança interior. Que os nossos olhos se abram, Senhor. Que nós venhamos a entender que não basta apenas uma mudança externa, uma mudança externa, mas é necessário uma mudança também interna. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está me assistindo agora. Que essa palavra entre como fogo em seu coração e os seus olhos sejam abertos. Todas as escamas e cegueiras caiam por terra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, eu não vou te pedir aqui um pix, não. Isso é dos profetas charlatões que existem na internet. Se você foi abençoado por essa palavra, se eu fui instrumento de Deus na sua vida, através dessa palavra, a única coisa que eu quero te pedir é que você me ajude. Me ajude a fazer com que essa e outras mensagens cheguem a mais pessoas. Como pastor, se inscreva no meu canal. Tem um sino aí, né? Tem a palavra inscrever-se, você vai escrever. Tem um sino também de notificação. E no comentário, põe lá, amém. Dê o seu testemunho de que essa palavra falou ao seu coração. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo no nosso canal. Um abraço, shalom, shalom.